Olá, eu sou o professor Lázaro Nunes, farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas. O tema da nossa aula hoje é sobre o sono e as alterações bioquímicas responsáveis pelo controle do sono. O sono é importante, pois ela é uma fase reversível de diminuição da atividade motora e do nosso metabolismo. O sono permite também que o corpo cure, repare os tecidos, reorganize as memórias e alivie o estresse. Além disso, durante o sono, liberamos alguns hormônios que são importantes para o crescimento. Então, nessa aula, nós vamos entender quais são os principais mecanismos bioquímicos de indução e controle do sono. Bom, vamos entender um pouco mais sobre a fisiologia e a importância dos reguladores biológicos do sono. Quando nós falamos do sono, é importante entender que o sono ele possui algumas funções. Para que então nós temos, né, que dormir? Importante que o sono regula o comportamento e diminui o estresse. Ele nos deixa mais tranquilos e também diminui os fatores estressantes, dando tempo do nosso cérebro reparar as memórias. Ele também facilita a remoção dos metabólitos tóxicos que se acumulam no cérebro durante o período em que estamos acordados. É um estado de conservação de energia e reparação. E aí ele também é importante para a síntese e liberação de alguns hormônios. Dentre eles, nós temos hormônios que têm a sua secreção majoritariamente noturna, ou seja, durante o período noturno é que eles são liberados em maior quantidade. Nós podemos citar aqui a testosterona, um hormônio importante para a síntese proteica, para também o estímulo da produção de eritrócitos, uma série de funções anabólicas e também do controle e estímulo do nossa libido. O comportamento também pode ser alterado pela testosterona. A prolactina, importante hormônio da função imune, e também na lactação. O hormônio do crescimento também tem a sua secreção majoritariamente noturna. Ele é importante para estimular o crescimento ósseo e também funções metabólicas importantes relacionadas ao metabolismo de lipídios e também o aumento de um outro hormônio chamado de IGF-1, que participa da síntese de proteínas. Além disso, o sono permite a redução do estresse oxidativo, que é quando a gente tem mais produção de radicais livres, os radicais livres que podem atingir e modificar proteínas, o nosso DNA, e são responsáveis também pelo dano tecidual. E por último, o sono também tem um importante papel na melhora da função imunológica das nossas células do sistema imunológico, que vão nos proteger contra os agentes agressores, impedindo infecções em períodos em que nós estamos sujeitos, né, mais sujeitos ao contato com esses micro-organismos, principalmente em épocas mais frias do ano. Quando nós estamos falando do sono, ele possui uma série de fases, né? A gente vai dividir essas fases em estágio um estágio mais superficial, que dura aí de 5 a 10 minutos, quando você começa a dormir, um sono mais leve, onde facilmente você pode ser acordado. Vamos evoluir então depois para o estágio de uma profundidade intermediária, esse estágio conhecido como estágio 2, que pode durar aí cerca de 20 minutos. A seguir, nós já temos um sono mais moderado, ou seja, fica um pouco mais difícil você acordar, e aí produzimos então um sono mais profundo, seria no estágio 4, aí por volta de 30 minutos, onde já é mais difícil ser acordado. É importante observar que nesses estágios aqui nós classificamos, né, estágio 1, 2 e 3 e o 4, como sono não REM, que seria um sono onde não temos movimentos rápidos dos olhos. E é interessante observar também que durante essas fases nós temos diminuição da frequência respiratória, diminuição dos batimentos cardíacos, diminuição da nossa temperatura. Então, uma série de alterações fisiológicas vão acontecendo. Por último, nós temos então o sono REM, que é aquele sono que recebe esse nome por ter aí movimentos rápidos dos olhos. Então, nós temos durante esse sono REM já um sono mais profundo e onde você aí geralmente tem os seus sonhos. Então, é nessa fase do sono que as pessoas apresentam os sonhos. E aí, à medida que esses ciclos vão se repetindo durante a noite, a gente tem aí o processo do sono completo. Importante entender também que à medida que esses ciclos vão se repetindo, né, depois do REM, o 1, o 2, o 3 e o 4, o período, né, dessa duração aqui vai aumentando, né, de forma que a gente tenha esse ciclo completo. Então, quando a gente completa todo esse ciclo, a gente tem aí um sono reparador. E é interessante observar
que adultos com idade entre 18 e 60 anos devem dormir pelo menos 7 horas ou mais por noite regularmente para um bom estado de saúde e um bom desempenho cognitivo nas suas atividades cotidianas. E quando nós não observamos essa quantidade mínima de sono, nós podemos ter aí problemas associados com ganho de peso, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, depressão e aumento do risco de morte. Os estudos têm mostrado também que você pode ter diminuição da sua imunidade, ou seja, a sua imunidade ficar enfraquecida, você pode ter aumento da sensibilidade à dor e também diminuir o seu desempenho e aumentando o risco de acidentes durante o dia por conta de uma noite mal dormida. Por isso é importantíssimo que a gente tenha uma quantidade mínima de sono durante a noite para que esses eventos adversos não aconteçam. E quando a gente observa o comportamento da população atualmente, né, os hábitos, né, de dormir pouco ou ficar acordado até mais tarde, a gente tem o aumento de várias dessas doenças, e isso é um problema de saúde mundial. E quando nós falamos do sono, é importante entender que existe um ritmo diário gerado pelo nosso relógio biológico interno. Sim, nós temos um relógio biológico interno que é controlado principalmente pelo ciclo claro e escuro. Nós temos genes que são ativados e desativados de acordo com a exposição à luz do sol, né, à luz do dia. E aí, durante o dia, né, esses mediadores são produzidos lá no cérebro, nos mantém acordados no estado de alerta, de vigília. Durante a noite, nós temos um regulador importantíssimo que é a melatonina. Então, na ausência de luz, quando vai ficando escuro, a melatonina funciona como um regulador do ciclo circadiano, induzindo o sono. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo. Quando nós olhamos, né, como que a melatonina é produzida, nós precisamos entender que existem alguns fatores importantes aqui. O primeiro deles é um aminoácido, sim, um aminoácido conhecido como triptofano. Os aminoácidos eles são obtidos a partir da nossa dieta com a obtenção de proteínas, e essas proteínas elas contêm diversos aminoácidos, e um desses aminoácidos importantíssimos é o triptofano. Bom, durante o dia, a luz solar incide sobre a nossa retina e vai atingir lá no nosso cérebro, num local conhecido como núcleo supraquiasmático, né, a ativação de algumas enzimas que são responsáveis por transformar o triptofano em serotonina. Serotonina é um mediador importante para cuidar do nosso humor, da nossa libido, manter os níveis da nossa ansiedade e também regular alguns comportamentos relacionados ao alimento. É importante entender também que durante o dia, alguns desses genes, né, e dessas substâncias que são liberadas a partir da ativação desses genes vão controlar o funcionamento do nosso coração, do nosso fígado, do nosso pâncreas, um órgão importantíssimo, uma glândula que vai liberar dois hormônios que vão regular o metabolismo da glicose, do açúcar que está no nosso sangue. Nos momentos de jejum, o pâncreas vai liberar glucagon, que vai aumentar a quantidade de glicose para manter os níveis de glicose sanguínea e a sua energia para os tecidos. Durante o período alimentado, quando você se alimenta, o pâncreas libera um hormônio conhecido como insulina. E a insulina faz com que a glicose vá parar dentro das células e ela não fique na circulação. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. E na ausência da secreção de insulina ou na deficiência da atividade dessa insulina, nós temos uma doença conhecida como diabetes. Além disso, esses mediadores que são liberados, eles vão controlar também o metabolismo no tecido adiposo e no trato gastrointestinal e aqueles componentes envolvidos à nossa saciedade, a vontade de comer. Então percebam que quando eu não durmo direito, eu tenho vários desses fatores sendo afetados, daí aquelas doenças que a gente viu anteriormente. Bom, e a melatonina? Durante o período noturno, quando vai ficando escuro, lá no nosso cérebro, aquele que estava produzindo serotonina a partir do triptofano, agora ele faz, né, a conversão dessa serotonina em melatonina. Então percebam que durante o período da noite, o triptofano, que de dia era produzido, era utilizado para a produção de serotonina, agora a gente produz melatonina. E essa melatonina vai induzir ao sono, né, vai nos deixar com sono. Só que a melatonina, ela tem um padrão de secreção. Então, lá por volta das 21 horas, é que a gente tem o pico de elevação da serotonina. E aí, nesse momento, a gente começa a sentir sono. E é o horário da gente
e deitar, né? Quando a gente levanta, por volta das 7h30 da manhã, são os menores níveis de liberação de serotonina. Então, durante o dia, a luz vai inibir a serotonina e vai nos deixar no estado de alerta. Então, um equilíbrio entre a liberação de serotonina no período noturno e a inibição da liberação dessa serotonina de manhã vai nos manter aí nesse ciclo de claro e escuro. E aí, o que é interessante observar também é que a liberação de melatonina, ela muda ao longo do período de vida das pessoas. Então, quando a gente está lá de 5 a 10 anos, quando somos crianças, tem aquela vontade de dormir. É quando a gente tem a maior liberação de serotonina. E o sono para a criança ele é fundamental, porque permite aí, né, a liberação daqueles hormônios lá que vão atuar no crescimento. Em torno de 20 a 40 anos, a gente começa a ter uma pequena diminuição, e aí, quando chega lá, a partir dos 41 anos de idade, é que a gente tem uma diminuição considerável da liberação de serotonina, de forma que com 65 anos ou mais, a gente tem os menores níveis de serotonina, e isso dificulta um pouco a indução do sono em pessoas mais idosas. Mas a melatonina, ela tem outras funções, além de regular o ciclo circadiano. Lembrando, o ciclo circadiano é essa alternância entre ciclo claro e escuro durante períodos diurnos e noturnos. Ela também ajuda na promoção do sono, como nós vimos. Ela é importantíssima na defesa imunológica, participa da defesa antioxidante. Lembra lá do processo de estresse oxidativo, os radicais livres que nós comentamos no início dessa aula? Os radicais livres eles podem ser combatidos pelos antioxidantes. Então, o equilíbrio entre antioxidantes e radicais livres nos permite um estado de vida saudável. E a melatonina faz justamente isso, ajuda a conter esses radicais livres. Por isso que é tão importante quando a gente aumenta a produção de melatonina. Ela também participa da neurogênese, formação de terminações nervosas, e também age como um importante anti-inflamatório endógeno. Então percebam que a produção de melatonina ela é importante por diferentes fases do nosso metabolismo. Mas não é só melatonina que é importante para a gente ter um bom sono, uma qualidade do sono adequada. O magnésio é um mineral também importantíssimo que atua no sistema nervoso central, exercendo uma ação relaxante. E ele também favorece aumentando os níveis de melatonina. Então percebam que a melatonina tem auxiliares nesse processo de indução do sono. E quando a gente fala do magnésio, para que ele é importante para o nosso organismo? Não é só para o sono. O magnésio é essencial para a contração muscular dos nossos músculos quando estamos fazendo atividade física, da contração do músculo cardíaco, do controle da pressão arterial, importante na ação da insulina e na síntese de proteínas. Então percebam, para um ótimo controle glicêmico, eu preciso ter níveis ideais de insulina e essa insulina precisa trabalhar direitinho. Para que ela trabalhe direitinho, o magnésio dá um auxílio para essa insulina trabalhar. Então nós temos outras importantes funções do magnésio. Ele ajuda a diminuir as enxaquecas, dores de cabeça, porque ele ajuda a facilitar ali o processo de relaxamento do sistema nervoso central. Então nós temos o magnésio como um auxiliar em muitas reações do nosso metabolismo e reações em processos cruciais da obtenção de energia. Quando a gente está falando do magnésio, por que é importante a gente pensar na utilização do magnésio como um suplemento? Nós temos sim uma quantidade diária de magnésio ingerido na dieta. Porém, grande parte desse magnésio é perdido pelas fezes e pela urina diariamente. Agora, se a gente pensar em pessoas que têm uma sudorese aumentada, a gente pode perder isso pelo suor, pessoas que têm aumento da diurese, como por exemplo os diabéticos. Então, a gente tem uma série de fatores que podem diminuir esse magnésio fisiologicamente. Por conta dessas alterações, é importante que a gente tenha em mente essa utilização. E tem estudos mostrando, né, que o magnésio é importante para diminuir dor crônica, enxaqueca e melhorar os sintomas de ansiedade e depressão. Além disso, a ingestão de magnésio foi associada com melhora na duração e qualidade do sono em estudos longitudinais. E aí nós observamos também que, além do magnésio e além da melatonina, nós precisamos ter um equilíbrio entre os fatores que estimulam o nosso cérebro e os fatores que inibem a atividade cerebral. Então, quando esse equilíbrio está presente, nós temos aí também uma facilidade em indução do sono e também manter a qualidade desse sono.
E aí nós vamos conhecer alguns fatores que estão relacionados a essa excitação e essa inibição do cérebro. E aí é interessante que a gente observe também que fatores comportamentais, como exposição à luz prolongada durante o período noturno, podem diminuir, né, a qualidade desse nosso sono. Quando a gente fala de fatores que atuam estimulando, né, ou induzindo o sono, nós temos dois mediadores importantíssimos, um aminoácido conhecido como glicina e um outro neurotransmissor conhecido como GABA. Quando nós estamos com sono, né, o nosso cérebro está sob o estímulo de glicina e GABA, que são fatores que vão aí atuar diminuindo a atividade cerebral, provocando um nível adequado de depressão. Nesses momentos, glutamato e acetilcolina, que são dois neurotransmissores que excitam o cérebro, estão em menor quantidade. Por outro lado, quando nós estamos no estado acordado, no estado de vigília, todos atentos, o glutamato e a acetilcolina, que são os neurotransmissores excitatórios no sistema nervoso central, eles predominam sobre glicina e GABA. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio entre esses componentes também. E tem estudos mostrando que a glicina, né, a suplementação de glicina, esse aminoácido, que também, assim como o triptofano, é importante no nosso metabolismo cerebral, pode ser uma estratégia terapêutica para melhorar a qualidade do sono. Diversos estudos têm mostrado que a ingestão de glicina aumenta a qualidade do sono nos voluntários que utilizaram a glicina. Isso melhora também quando você utiliza essa glicina antes de dormir. O que é interessante? Como é um aminoácido que a gente tem que obter a partir das proteínas, a gente tem que lembrar que esses aminoácidos eles são utilizados em várias reações metabólicas. E quando você fala do aminoácido isolado, a gente tem aí a sua utilização direcional. Não é isso? Aí, quando nós falamos do processo de utilização dessas substâncias para induzir o sono, é lógico que nós temos melatonina de forma isolada sendo utilizada para a melhora da qualidade do sono. Mas quando nós combinamos em um mesmo composto esses diferentes elementos, como a melatonina, a glicina, o magnésio e também o inositol, que é um açúcar que participa desses processos metabólicos de qualidade do sono, nós temos aí uma otimização dos processos. Então, nós podemos melhorar a qualidade do nosso sono através da utilização desses nutrientes em conjunto e não só isoladamente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e tenha aproveitado para conhecer um pouco mais sobre o sono, sobre quais são os mediadores do sono e como melhorar a qualidade do seu sono. Um abraço.